estruturas num formato específico. Qual que é a grande sacada da pilha, pessoal? Um elemento que eu adiciono, o último elemento que eu adiciono vai ser o primeiro a ser removido. É isso aí. Essa grande sacada da pilha é essa. Por exemplo, né, se eu chego aqui e dou um push Andrew, o que acontece? Push Andrew, o que acontece? Ele está dentro da pilha, concorda comigo? Ele é o primeiro elemento da pilha, concorda comigo? Se eu der agora, por exemplo, um push Bonoto, o que acontece? Mas concorda comigo que o Bonoto deveria ir para o colo? Concorda comigo? Beleza? Não, não precisa não, porque para sua sorte essa pilha é de uma posição. Essa pilha aqui é de uma posição. Se eu solicitasse, tendo uma pilha de uma posição, solicitasse, desse um push Bonoto, o que iria acontecer? A pilha é de uma posição, pessoal. O que iria acontecer? Iria acontecer um erro, que é um erro, inclusive, muito comum. Como é que é o nome desse erro, pessoal? Stack Overflow. Stack Overflow. Tá, que stack é pilha em inglês. Overflow é cheia, estourada, alguma coisa assim. Tá ok? Só para a gente relembrar aqui, pessoal, quais são as funções específicas de pilha. Primeira função que é importante de pilha, que é o que eu fiz, dei um push Andrew. Andrew entrou na pilha, que é a função push. Push. O push o que faz? Insere elementos dentro de uma pilha. Faço questão de dar o nome em inglês dessas funções, por um único objetivo. Quando vocês estiverem fazendo um concurso, esse concurso certamente ou pode acontecer de vir com o nome em inglês. E talvez você até saiba a matéria, saiba resolver o problema, mas você viu o push lá, você não vai saber o que fazer. Então faço questão de passar o nome em inglês também. Segunda função muito interessante de pilha que deve existir, qual que é? Pop. O que o pop faz? Retira o elemento da pilha. Tá ok? Deu para entender, pessoal? Eu tenho uma propriedade muito importante, que é a propriedade topo. A propriedade topo, ela vai estar sempre me falando qual que é o elemento da pilha, um local vazio para me adicionar o elemento da pilha. Se a pilha estiver com espaço disponível. Tá ok? Por exemplo, aqui, o topo nessa pilha aqui, quanto que é? 5. Ela está apontando para o próximo, nessa estratégia que nós estamos utilizando aqui. Existe próximo? Não. Então a nossa pilha está cheia. Tá ok? Outra função muito importante também, pessoal, que a gente viu, que retorna ao último elemento, como é que é o nome dela? Pique. Função pique. Não esqueçam dessa função. Não é muito implementada nas pilhas que a gente encontra por aí, mas ela é uma função que de repente pode ser uma pegadinha em concursos, enfim. Atenção para essa função. Se eu virasse e falasse assim, pop. Isso. Se eu chegasse e colocasse assim, push Silas. O que aconteceria? Silas. Lembrando, pessoal, que o Silas aqui nesse caso, ele é um struct. Por exemplo, um struct de pessoa, que vai ter nome, idade, alguma coisa assim. E eu estou tendo uma pilha de pessoas. Qual é o tamanho da nossa pilha? Qual o tamanho da nossa pilha aqui? 1. Nossa pilha tem tamanho 1. O topo, nesse momento, está onde? Está em 1. O Silas está na posição 0 e o topo está em 1. Que significa que a nossa pilha, nessa nossa estratégia aqui, está cheia. Só para a gente relembrar, tá? Dentro das estruturas, das estratégias, a gente está vendo nesse exato momento uma pilha chamada pilha sequencial estática. Estática por quê, pessoal? Exatamente. Estática porque ela tem um tamanho definido. Aqui nesse caso é uma pilha de 1.
Nesse caso aqui eu tenho uma pilha de 5 elementos. Tá ok? Ela tem um limite de utilização da memória. Tá ok? E ela é sequencial porque a gente está armazenando ele dentro de uma estrutura sequencial. Como, por exemplo, um vetor, que é o que a gente está utilizando aqui. Que a gente pode varrer ele com for, tal. Por isso que chama-se estrutura sequencial. Mas existem outras formas. Existe a forma de eu ter uma pilha encadeada, estática. Tá? Encadeada é quando eu tenho encadeamento entre os elementos, nós vamos ver isso mais para frente. E tem como eu fazer também ela dinâmica. A dinâmica eu não tenho limite. Então eu tenho uma pilha aqui, que enfim, aqui eu coloquei um limite de 5 elementos, eu não teria limite, o limite seria a minha memória. Ou alguma regra de negócio que eu poderia estabelecer dentro da minha aplicação. Tá? Mas ela é dinâmica. A gente vai ver também essas estruturas dinâmicas ainda este semestre, quando eu passar listas para vocês. A gente vai ver listas dinâmicas. A gente vai utilizar ponteiros em C para poder fazer um alocamento dinâmico de memória no momento que a gente for precisar dessa memória. Tá ok, pessoal? Então, só lembrando o que a gente tem: pilha sequencial estática, pilha sequencial dinâmica. Aí eu tenho também pilha encadeada estática e pilha encadeada dinâmica. Isso serve para todas as estruturas que a gente vai estudar, inclusive a estrutura fila que a gente vai estudar daqui a pouco. Se eu chegar e falar pop, o que acontece? Saiu-se. Beleza, pessoal? Deu para dar uma revisão sobre o que seria uma pilha? Tá ok? Então beleza, então vocês podem parar de gravar. Muito obrigado.